Apolinarismo e monotelismo, o que significam isto? Você quer saber? Então fique aqui comigo neste canal. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e quero poder contribuir com você postando vídeos toda semana. Mas para isso preciso da sua ajuda, aquele like, aquela inscrição e o compartilhamento deste vídeo com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Apolinarismo e monotelismo, a negação do espírito humano e da vontade humana de Jesus. A própria frase já traduz as duas escolas que vamos estar discutindo a partir de agora e comentando e refletindo. Eu espero que você esteja empolgado com este tema, pois ele nos mostra como a igreja cristã enfrentou batalhas no campo apologético para definir as suas doutrinas. E hoje nós gozamos do privilégio de poder conhecê-las detalhadamente e defendê-las de forma consciente, como foram estabelecidas nas declarações de fé dos grandes concílios da igreja. Apolinarismo. De onde vem este nome? Vem do bispo Apolinário, que nasceu provavelmente em 310 e chegou a falecer em 390 da era cristã. Ele foi bispo de Laodiceia, na Síria. Não confunda esta Laodiceia com a Laodiceia da Ásia Menor, na qual Jesus mandou uma carta no livro do Apocalipse. Não é esta Laodiceia. Essa aqui é a Laodiceia da Síria, ao norte de Israel. Ele foi um defensor da doutrina do Concílio de Niceia, ou seja, ele era trinitariano. Ele foi contra Ário e seus seguidores. Era amigo do bispo Atanásio, o grande Atanásio, e mestre de Jerônimo. Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, que foi um grande erudito na história do cristianismo. Mas qual a grande doutrina de Apolinário que chegou a ser condenada e tratada como heresia? A antropologia da época, no início da patrística, era esta. E ele defendia isso aqui. Os humanos são compostos de corpo, que é a soma, né? Você tem psicossomáticas, doenças que vai da psique para o corpo, né? Soma que é o corpo. Existe a alma animal, que é a psique. Era assim que ele tratava. O que seria a alma animal? Aquilo que tanto estaria nos animais quanto nos seres humanos. A vida onde se expressam os sentimentos. E a alma racional, que seria o pneuma, que nós chamamos de espírito. E ele também concebia como espírito, mas ele denominava nessa época, esse não era um conceito de Apolinário, era o conceito dominante da época da antropologia. A alma racional, a pneuma, o espírito, a mente do ser humano. Essa questão aqui não é uma questão de tricotomia, dicotomia. Este não é o tema. É a questão antropológica de entender o homem na época. Ele vai defender, segundo Apolinário, Jesus Cristo era divino neste sentido. Observe bem qual a proposta dele, a sua leitura. O Logos eterno, que é a palavra, que é divino, o Filho de Deus, que é o Logos eterno, esse que é o Filho de Deus, a essência divinal, assumiu o lugar da alma racional de Jesus. Ou seja, ele está afirmando que Jesus tem um corpo, um soma, Jesus tem uma alma, que é a alma no sentido de vida, de como tem os seres humanos, teria os animais, mas a mente, que é a pneuma, o espírito, a alma racional, como era chamada de alma na época, essa Jesus não tinha. Essa daqui veio o Logos divino, o Filho de Deus, e possuiu ou entrou no corpo humano e passou a habitar. Logo, ele vai defender essa ideia que Jesus não tem uma mente, uma alma racional. No lugar da alma racional de Jesus está o Logos, o ser divino. Logo, não seria a encarnação plena do Verbo Deus,
humanizado. Seria Deus em um humano. Ou seja, o divino no humano, mas não o divino humanizado. É aqui onde mora a questão, a complexidade do pensamento de Apolinário. Seu corpo de Cristo e sua alma animadora, que era a força vital, eram humanos. Eles eram humanos, mas seu espírito, a mente ou consciência não era. O Roger Wilson nos mostra na sua obra a História da Teologia, que é essa obra aqui, História da Teologia Cristã, um livro fantástico, né? Muito bom de ser lido e aprender as doutrinas do cristianismo introdutório. Então, ele mostra que Jesus só tem dois aspectos humanos literais e um divino. Então, ele negou a humanidade integral de Jesus. E isso se torna um problema. Por quê? Ele vai ter opositores a esta sua doutrina. Porque o que ele acaba de afirmar compromete a essência da doutrina do cristianismo, das duas naturezas de Cristo. A sua afirmação gera um novo ser e um novo conceito. E onde está o problema disso aqui? É porque o conceito de salvação exige um ser humano plenamente humano e plenamente divino. E é aqui onde mora a grande questão da apologética. A cristologia de Apolinário foi condenada no Concílio de Constantinopla em 381. Este é o segundo concílio da Igreja depois do Concílio de Nicéia, que foi em 325. E este concílio de Constantinopla, de 381, ficou conhecido porque ele reafirmou as crenças de Nicéia contra o movimento ariano. Gregório de Nazianzeno escreveu: quem acredita que ele, Jesus, é um homem sem uma mente humana, realmente não tem uma mente e é totalmente indigno de salvação. Veja o confronto aqui da visão de Nazianzeno para a doutrina de Apolinário. E não é digno de salvação, é indigno. Quem defendeu uma coisa dessa? É ele que não tem mente, pois tudo aquilo que ele não assumiu, ele, Cristo, não curou. Mas o que se unir à sua divindade também será salvo. O que Gregório de Nazianzeno está dizendo é que se Cristo deixou algo na vida de Adão que ele não assumiu, a mente humana de Adão caiu. Então precisava uma mente perfeita humana para resgatar Adão. Então ele mostra que não existe uma parte que Cristo não tenha assumido. E ele refuta a doutrina de Apolinário de forma muito contundente. Monotelismo. Veja só. Esta é a doutrina de Sérgio de Constantinopla, um camarada que também muito inteligente, mas deixou uma marca no campo da heresia. O monotelismo, que foi defendido por Sérgio de Constantinopla, que não se sabe quando ele nasceu, apenas quando morreu, 638. Gonzales, que é Justo Gonzales, o historiador, nos informa que Sérgio conhecia as objeções que se faziam à definição de fé de Calcedônia, na região do Egito e na Síria. Ou seja, naqueles dias o imperador bizantino ele estava preocupado, porque o cristianismo estava dividido entre os monofisitas, os monotelistas, e ele queria unir a todos para poder manter-se firme e forte para fazer resistência ao Império Árabe que estava surgindo e atacando toda a região. E os cristãos divididos dificultava para dialogar por conta da doutrina que o próprio imperador também se definia ao lado do Papa. Sérgio, consciente do interesse do governo bizantino de ganhar para si a boa vontade dos monofisitas, Sérgio propôs primeiro um conceito, o monergetismo, de monos, único, e energéis, que é energia, uma só energia. Isto é, a teoria de uma energia em Cristo, ou seja, só havia uma energia em Cristo. Primeiro ponto da heresia dele. Depois,
ele chamou de monotelismo, que é essa palavra que você está vendo aqui em cima. Monotelismo, que vem de monos. A primeira expressão é monos, essa primeira aqui é monos, e a segunda que é telos, essa aqui. E monos é único e telos é vontade. Então ele pegou a palavra monergetismo e converteu para monotelismo, a teoria na qual no Salvador, não é o Salvador, é no qual, no Salvador, há somente uma vontade. Ou seja, dentro do Salvador, Jesus Cristo, só há uma vontade. E esta vontade é a divina, somente. Ele vai de encontro às Escrituras porque a Bíblia nos mostra as duas vontades atuando. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ou seja, tem a vontade humana e tem a vontade do Pai, que é a vontade divina que está participando no mesmo ser, as duas naturezas intensamente. Mas ele acabou de afirmar que só tem uma vontade, a divina, e não a humana. E isso se converteu numa grande heresia que precisava ser combatida urgentemente. Sofrônio, bispo de Jerusalém, no ano 633, foi o primeiro a se opor ao monotelismo, ou seja, essa proposta de uma só vontade de Ségio. A teoria recebeu o apoio do Papa Honório. O Papa deu apoio à teoria do monotelismo. E isso vai gerar uma controvérsia, que agora tem o apoio do Papa. Daqui a pouco, essa doutrina vai se tornar uma doutrina ortodoxa. No entanto, Máximo, um cristão chamado confessor, porque ele confessou as santas doutrinas e confessou Cristo até a sua morte, que nasceu em 580 e morreu em 662, se opôs a essa doutrina e defendeu até a sua morte o duotelismo. Duotelismo ou ditelismo, como é traduzido apenas com a letra I, ditelismo, significa duas vontades em Jesus. O duotelismo, duo, dois, e telema, que é vontade. Então, o duotelismo é que há em Cristo Jesus duas vontades, uma humana e uma divina. Ségio morreu em 638. Veja que ele morreu muito tempo antes do concílio de Constantinopla. Mas sua doutrina continuou através dos seus seguidores até o terceiro concílio de Constantinopla, em 680 a 681. Ali foi condenada a doutrina do monotelismo, mesmo Ségio morto. Neste mesmo concílio também foi condenado o Papa Honório, que também já estava morto. Ambos foram tratados como herege. Enfim, chegamos à conclusão da nossa aula com esta tabela, fazendo um paralelo entre as principais correntes de interpretação que foram apresentadas, seus expoentes e onde foram julgados. Primeiro, a doutrina de Apolinário, que tem por principal expoente o bispo Apolinário de Laodiceia, Laodiceia da Síria, ao norte de Israel, e não Laodiceia da Ásia Menor. O conteúdo dele é que ele negou o espírito humano de Jesus e afirmou que no lugar do espírito humano estava o verbo, o logos, apenas a mente divina e não a humana. No entanto, a defesa cristã tradicional conservadora diz que Jesus tinha duas naturezas completas, a humana e a divina. Então havia duas mentes em ação. A condenação dele foi no primeiro concílio de Constantinopla, em 381, que é o segundo concílio da Igreja, dos concílios ecumênicos. O primeiro foi o de Nicéia, o segundo de Constantinopla, em 381. O monotelismo, onde se defende o monos, único, e o telema, vontade, uma única vontade. O seu principal expoente é Ségio, patriarca de Constantinopla. O seu conteúdo, ele negou a vontade humana de Jesus, dizendo que só havia uma vontade em Jesus, a do Pai, a divina, e que Jesus não teria como pessoa, no lado humano, uma vontade. Então ele negou algo que está nas Escrituras e por isso foi condenado no terceiro concílio de Constantinopla
em 681, que seria o 6º concílio ecumênico da Igreja. E aqui nós ficamos com esta microaula. Espero que você tenha desfrutado deste conhecimento e possa estar compartilhando com outras pessoas. Te aguardo para a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.